Fala galera, tudo certo? Olha, hoje começando o nosso projeto Como Lidar, não é? Como lidar com os relacionamentos afetivos em vários campos, como eu havia anunciado no vídeo de introdução. Hoje eu quero falar sobre a falta de admiração nas relações amorosas, né? Nas relações de um namoro ou de um casamento e o quanto isso causa, obviamente, frustração, infelicidade, distanciamento entre as duas partes, entre o casal, né, entre ambas as partes, e como recuperar essa admiração, esse encantamento. Então, hoje tem um recado para as mulheres e um recado para os homens, né? Hoje se fala muito aí na internet, nesses últimos dias, semanas, sobre um rapaz em especial, um ator, que é o Rodrigo Hilbert, né? Que muitos têm chamado de a mão da porra. A mulherada tá encantada, né? Admirada com o cara, porque o cara faz tudo, gente. O cara é amoroso, é carinhoso, é dedicado, é trabalhador, é cozinheiro, né? É marceneiro, é construtor. O cara faz tudo. E aí as mulheres olham para dentro de casa, olham o marido que tem, né? Muitas vezes um banana, né? E olha o amão da porra, que é o Rodrigo Hilbert, não é? Vou pedir o pessoal botar a foto dele aqui para vocês que não conhecem saberem quem é. O marido da Fernanda Lima, né? Os dois atores aí, né? E modelos. E na realidade é sobre isso que eu quero falar. Como fica esse choque de realidade entre você ver o modelo de um cara que a mulherada tá encantada, né? Cai matando, como se diz popularmente, não só a mulherada, né? Ele deve agradar todo mundo. E, por outro lado, você olha muitas vezes o relacionamento que você tem e não tá tão feliz, não tá tão satisfeito assim. Olha, eu vou dizer para você, primeiro para as mulheres, né? Falar um pouquinho aqui, me dirigir a vocês mulheres, que muitas vezes tendem a culpar, por anos a fio culpar. Eu acho que no começo do casamento, até do namoro, vem aquela ideia do tipo, olha, deixa que eu vou dar um jeito nesse cara, eu vou dar um jeito nele, eu vou fazer com que ele tenha mais atitude, com que ele vou motivar, vou estimular, mesmo quando você encontra ele muitas vezes vindo da casa da mãe dele, né? Um perfil, não são todos assim, mas é um perfil muito comum também, aquele cara que vem dependente da mãe, né? Que muitas vezes não desenvolveu uma vida independente de fato, né, profissional, financeira, afetiva e transfere toda a sua dependência afetiva para a mulher, para a figura da mulher, né? Antes a mãe, a avó, talvez, a tia, quem cuidou dele, depois vai transferindo para as namoradas e esposa, e aí que está o estrago, né? Mas já já eu falo para vocês, homens, também sobre isso. A mulher, qual é a tendência? Achar que vai modificar. Começou a errar aí. Porque a hora que você acha que vai modificar, você está agindo igual a mãe dele. Você está agindo de uma maneira a querer reeducar o cara. E dessa forma, você está acomodando ele na sua energia, colocando ele debaixo das suas asas. Esse comportamento seu, né, especialmente falando para as mulheres, quando agem assim, aquelas que agem assim, é um comportamento controlador, por mais que você fique com raiva, por mais que você tente empurrar o cara todos os dias para ter coragem, para cair no mundo, para fazer as coisas dele, para ganhar o mundo de fato, né? Para trazer até para o casal e para a família, depois para os filhos, uma segurança maior, é muito comum que você acabe agindo de uma maneira sem perceber, a acomodá-lo, a enfraquecê-lo. Então qual é a chave, qual é a sacada aí da mulher, não é? Que eu digo para vocês, mulheres, especialmente na relação de um casal. Vale para os namorados, vale para os já casados que já estão com esse problema crônico, né? De olhar o cara e perder o tesão, perder a admiração, né? Nem o sexo dá para ficar legal, gente. O sexo tem tudo a ver com a admiração. Se você não tem admiração, fala a verdade. O sexo vai ficando uma porcaria. Não tem atração, não tem tesão, não tem gosto, tem irritação. E aí, qual é a tendência para não continuar com raiva, não é? É chegar num certo momento e começar a criar uma distância que mesmo que o casal não se separe, torna-se ali um sofrimento às vezes ainda maior. O que você pode fazer? Primeiro uma pergunta que você deve se fazer, mulher. Você tem amor por ele? Você tem amor por esse cara? Você tem realmente, tem um princípio ali no fundo do teu coração
de um encantamento ainda. E olha, eu não estou falando de admiração, não vem com desculpa não, hein? De falar, ele é um excelente pai de família, ele é ótimo para os meus filhos. Para os seus filhos é outra história, eu estou falando de você como mulher. Se você acha que existe, né, um princípio de encantamento ainda, de amor verdadeiro, vale a pena tentar uma transformação. Mas essa transformação, como não depende de você, o que depende de você? Depende de você que você simplesmente pare de tentar educá-lo. Pare de tratá-lo como um filho. Ele vai se tornar cada vez mais acomodado, né? Você acha ruim que ele seja um cara banana? Vai piorar. Você já ouviu isso? Você já viu essa história? Está cansada de ver. Então que tal largar a mão? E, digo mais, cuide não com raiva, mas com amor próprio. Cuide de si. Cuide de si para que ele perceba que você não parou de crescer, que você não está abrindo mão da vida, que você não vai estacionar junto com ele. Mostre para si mesma. Não é para jogar na cara de ninguém, não, mas é para você valorizar a vida, ter gratidão, valorizar o tempo da vida que é tão precioso. A hora que você age desta forma, falo muito especialmente para as mulheres nos relacionamentos, não é? Mas vale, gente, até para relacionamentos gays aí, né? Cada um adapta dentro da sua realidade, ok? Mas assim, vale muito para você que aprenda a deixar que ele faça por ele. Não adianta, só existe mudança, transformação que parta da própria pessoa. Ninguém consegue evoluir pelo outro, ninguém consegue ir lá e fazer uma cirurgia e mudar a mentalidade. Então, se você colocar atenção em você, a tendência qual é? Tem um conceito universal na autoajuda, não é? Que dizemos assim, nós não podemos mudar o outro, mas a nossa transformação pode mudar todos ao nosso redor. E muito especialmente essa pessoa que está do teu lado, né? O homem com quem você namora, o cara com quem você namora, o homem com quem você casou. E dessa maneira, a hora que eu falo muito especialmente essa relação da mulher para com o homem, porque existe a necessidade intrínseca do homem, não é, de também ter iniciativa. Eu acho que é da natureza, obviamente dos dois, homens e mulheres, mas aqueles homens que não agem assim, aqueles homens muito medrosos, muito inseguros, têm uma carga, eu acho que quintuplicada de críticas, de desajuste, de falta até de autoaceitação, porque ele percebe que ele está contra a sua própria natureza, não é? Como eu disse, não desconsiderando que homens e mulheres precisam disso tudo, não é? Mas você quer ter do teu lado, mulher, um homão da porra, um cara, né, mais seguro, um cara com mais iniciativa? Pare de acomodá-lo, pare de conduzir a vida dele. Isso é o que você pode fazer, o resto é com ele. Então vou falar com ele agora, tá bom? Você, homem que está assistindo o vídeo, né, e quer mudar essa situação, a qualquer tempo isso é possível. Eu até me lembro de uma entrevista do próprio Rodrigo Hilbert falando que ele teve grandes exemplos na família dele, mulheres, mãe, tias, que foram mulherões da porra, não é? Como ele mesmo colocou, no bom sentido, mulheres fortes, mulheres ativas, que ensinaram muito para ele, e que os homens da família eram homens que participavam, que ajudavam, ele teve exemplo. Isso é muito bacana. Talvez você não tenha tido exemplo. Então não é para se culpar, e sim para se reeducar. Então o que eu te aconselho, né? Primeiro grande passo, não coloque mais sua namorada, sua mulher, sua esposa como uma segunda mãe. Muito cuidado com isso. Não queira dela que supra todas as suas carências. Não funciona assim. Se você fizer isso, você mesmo também vai perder o tesão. Porque você mesmo vai olhar de uma outra forma. Você vai ver uma mulher do teu lado talvez dura, talvez se impondo, talvez, né, com autoridade demais, o autoritarismo. Isso tudo vai te desagradar, vai te desencantar. Então se existe em você, né, como eu falei para as mulheres agora, se existe em você encantamento, se existe em você o desejo sincero de reconstruir a relação, porque, gente, uma coisa é muito importante. Às vezes você pode falar, olha, acabou, é ciclo encerrado, é todo direito teu, homens e mulheres, não é verdade? É teu direito falar, não, nesse caso, na minha relação, não tem mais o que dizer, aqui acabou. E não há nenhum problema nisso, temos todo o direito de encerrar um ciclo e nos abrirmos, depois de quanto tempo quisermos, para uma nova relação. Agora, se é sua vontade reconstruir,
e você percebe que você está passivo, que você está acomodado, que você está inseguro, quer saber? Começa a cortar todo o elo de dependência. Faz de conta que você é órfão, entendeu? Para de querer ser filho da sua própria mulher. Para de querer ser cuidado, de querer ser poupado, de querer ser consolado por cada dificuldade que você tenha. Se você assumir, não é, com maior força, com maior dinamismo, com maior responsabilidade, não que lhe falte responsabilidade com o trabalho, com a família ou com os filhos, mas às vezes lhe falta responsabilidade no sentido emocional, de tomar decisões que lhe cabem sozinho. Não digo decisões do casal ou da família, mas algumas que são suas, que é teu destino, é tua escolha profissional, são teus sonhos. Isso vai, ou pode ao menos, recuperar a admiração da pessoa que está do teu lado. Pode trazer uma grande recuperação do amor, do encantamento. Ou seja, né, para a mulher lidar com o homem numa relação, é preciso que ela também faça a sua parte. E a sua parte não é apenas no cuidado com ele, não, hein? É o contrário, é cuidar dela mesma. E a parte sua, homem, é cuidar de si mesmo também. Para que ambos, tornando-se pessoas valorosas, sejam merecedoras da admiração do outro, né? Olha, gente, como eu disse, isso vale para os casais gays também, não é? De qualquer maneira, de dois homens, duas mulheres, enfim. Aí cada um transporta para a sua realidade. Geralmente sempre tem um mais feminino, outro mais masculino. Quem tem energia mais feminina na relação a dois, quem tem energia mais masculina. Mas eu volto em outros vídeos para falar mais especificamente de relações também homossexuais. Mas eu achei importante trazer para vocês hoje esse questionamento, que através de uma brincadeira, não é? Eu não deixo de fazer minha reflexão e observar como existe realmente das mulheres esse desejo de ter do lado um amão da porra. Aí os caras falam, pô, mas ser bonito igual o Rodrigo Hilbert, né? E o cara super legal, super simpático, e super amoroso, e super é difícil. Gente, ninguém é igual, né? Você vai ter o seu jeito certamente, o teu carisma, a tua forma de ser verdadeiro. O que é importante é assim, o que ele é, o que ele demonstra, do que eu conheço, mostra muita verdade. Ou seja, não é um comportamento para agradar, mas um comportamento que foi trabalhado durante a vida dele. Quem não teve, como eu disse, na educação, esse tipo de base, esse tipo de formação, procure ajuda, procure um trabalho terapêutico, como eu mesmo realizo no Espaço Entre Vidas, um trabalho que te ajude a se reconstruir, porque certamente você torna-se uma pessoa, no mais profundo sentido da palavra, amável. Amável quer dizer merecedora de amor, não é? Quando você está com baixa autoestima, inseguro, triste, você não se sente merecedor do amor, você repele pessoas, muito especialmente quem está do teu lado, com quem você namora, com quem você casou, e eu vejo muitos relacionamentos irem por água abaixo por falta de autoadmiração. Então dá para você se reconstruir e do teu jeito, meu amigo, ser um almão da porra, compreendeu? E as mulheres podem sim ainda procurar essa reconstrução de relação, compreendendo que tem uma parte sua, que é romper com todo tipo de vício da relação, não é? E não adianta comparar, claro, mas é importante que você, ao mesmo tempo, pare de substituir um papel materno que é muito comum na figura da mulher. É um lado bom da mulher, um lado lindo da mulher, que é ser mãe, e ao mesmo tempo tem todo um perfil feminino, né? Que significa o amor, a união, o cuidado, mas cuidado com isso também. Toma cuidado com os exageros para você não acabar acomodando a outra pessoa. Beleza, galera? Curtiram o vídeo? Ajudou? Se ajudou, dá seu like aqui, né? Espalha, compartilha aí nas redes sociais com seus amigos, que eu acho que vai ser útil para todo mundo, vários toques legais. Grande abraço a todos.